Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Sala de Estar. Sim, é uma sala de estar, pegaram o trocadilho, né? Um espaço de gente bonita, elegante, simpática, em que a gente traz assuntos como comunicação, marketing, posicionamento, dilema de mulheres reais que buscam conciliar trabalho, posicionamento profissional, família, valores, religião, e tudo mais que engloba as multifacetas da mulher, para conversarmos juntas como uma sala de estar, um café entre amigas. E hoje, no nosso episódio, eu trouxe uma convidada super especial e com um currículo que vocês vão ficar chocados, olha só. Hoje eu trouxe a Clara Mota, que ela é mãe de 3, incluindo 2 gêmeos, bebês fofíssimos, fundadora de 2 empresas de tráfego pago e consultora de geração de demanda para e-commerce. O trabalho dela é transformar marketing em crescimento previsível com mídia paga, posicionamento e estratégia de aquisição de clientes. Seja muito bem-vinda, Clara. Obrigada, Ana. Tô tão feliz de estar aqui. Gente, esse é o meu primeiro podcast da vida. Oh my God. Estou super animada. E vamos curtir muito esse momento, porque olha só, por que eu trouxe a Clara hoje? Porque eu quis trazer uma profissional que está ali no mesmo ecossistema, na mesma área de atuação. Como vocês sabem, eu sou publicitária, voltada ali para comunicação, posicionamento, conteúdo. E eu quis trazer uma pessoa da mesma área para a gente trazer uma pitadinha, um tempero para nossa conversa. Então, eu e a Clara, nós escolhemos ali algumas frases polêmicas que permeiam ali o marketing digital, que muita gente tem dúvida. É verdade? Não é? Será que isso procede? Ou é o famoso depende? E nós vamos discutir sobre essas frases, vamos ouvir a minha opinião, a visão da Clara, e queremos que vocês comecem a entender que nesse mercado não existe uma verdade única. Existem pontos de vista e cabe a você escolher o que mais se adequa à sua realidade. Bora lá? Vambora. Então vamos lá para a nossa afirmação número 1. É melhor ter audiência antes de ter um produto. Clara, qual que é a sua visão sobre isso? Não sei se antes de ter um produto, mas antes de ser relevante, ou ser o que você deseja ser, assim, sabe? Acho que a gente tem que ter audiência antes de ser perfeito. Porque senão a gente começa a falar pra ninguém um conteúdo perfeito e, cara, independente do que você fala abobrinha ou deixa de ser abobrinha, né? Você precisa de ter alguém te ouvindo. Então, eu acho muito importante a audiência, muito embora eu acho que você tem que caminhar para relevância, né? Assim, você tem que estar buscando isso constantemente, até porque não existe nada perfeito, né? Perfeito. E até um ponto assim interessantíssimo que eu acho que vale trazer para nossa conversa é que é óbvio que uma audiência sem produto é o famoso, aquela frase que dá arrepios do você tá deixando dinheiro na mesa, você podia estar vendendo, mas ao mesmo tempo também, quando você tem um produto, se você não tem audiência compradora, também não vai adiantar nada. Exato. Então, de todo jeito, eu penso assim, não tem o seu produto ainda, está desenvolvendo, mas foque em construir a audiência ao mesmo tempo. É o famoso vai trocando pneu ali com o carro andando, mas porque a audiência, principalmente hoje no mercado de atenção que nós vivemos, é o maior ativo que você tem dentro do seu negócio. Isso é com certeza. Por exemplo, eu sempre fui uma mega entusiasta de IA, sempre, sempre, sempre. E aí, já uso, tipo, bons 3 anos, quando as pessoas ainda não usavam tanto o ChatGPT e tudo. E sempre trouxe alguns inputs disso no meu Instagram, com meus clientes e tudo. E aí, quando agora eu lancei uma mentoria de cloud, eu já tive cliente, assim, eu já tive 20 clientes de cara. Ou seja, o meu esforço comercial foi muito reduzido, né? Porque eu já vinha construindo essa audiência baseado em um gosto pessoal meu. Então, também, no momento que você acha um gosto pessoal seu e vai difundindo aquilo, e aquilo vira sua marca, né? Por mais que não esteja exatamente dentro do seu produto principal, por exemplo, o meu é tráfego pago, mas eu fui um pouco para IA ali pensando num gosto pessoal meu, assim, numa usabilidade minha, e foi super bem aceita, porque já tinha uma audiência, né? Perfeito. E até trazendo um pouquinho disso, eu queria que você trouxesse pra gente um pouco da sua experiência, porque pra quem não sabe, além da Clara ter uma agência de tráfego, ela também tem uma comunidade pra mães, que é o Mom on the Go, e foi um projeto, assim, super recente, que já tá cheio de mães, é um projeto crescendo, já tá com evento presencial. Então, assim, conta pra gente, até mesmo porque em outras conversas ali você já tinha trazido pra mim, o seu conteúdo era muito vida pessoal, você começou a trazer esse lado mais recente. Como que foi, assim, esse processo de construção de audiência em paralelo à construção da sua comunidade e trazer essas primeiras pessoas? Porque o pessoal, todo mundo pensa assim, eu quero, né, ter o meu primeiro cliente. Como que foi isso para você? Sim.
Bom, a primeira coisa que eu acho que aconteceu foi o seguinte: eu vinha criando conteúdo muito pessoal, inclusive o meu perfil era fechado até janeiro desse ano. E quando eu lancei a comunidade, que também foi em janeiro, eu falei, cara, eu preciso expandir, né? Eu preciso falar o que que eu faço, porque as pessoas sabem de mim que eu faço tráfego pago e por uma boca a boca de indicação, assim. E aí eu comecei a pensar e tal, eu falei, bom, vou abrir meu perfil, vou começar a falar dos meus filhos. Quando eu falo de maternidade é super bem aceito, então eu acho que eu tenho um caminho, né? Acho que todo mundo hoje na internet é muito extremista e eu venho sempre com um caminho do meio, que é realmente como eu acredito na maternidade. E aí, sempre vinha bem aceito, eu resolvi abrir meu perfil. E aí comecei a falar da comunidade, só da comunidade, tal, tal, tal. Mas eu vi que eu sentia um pouco uma falta de mim, assim, porque eu não sou só mãe, né? Eu sou 10 mil coisas, igual a Anicé falou, assim, eu sou, tipo, fragmentada. Aí, e aí, eu comecei a falar de todos os âmbitos que permeiam o como eu penso. Hoje em dia, a minha ideia de conteúdo é como eu penso sobre todas as coisas. Eu sou uma pessoa muito racional, né, por tudo isso. Então, por exemplo, eu posto a foto da minha roupa e eu coloco o racional por trás desse look, o que que eu pensei por trás dele. Então, eu comecei a achar o meu caminho de conteúdo aí, de vendo que eu era uma pessoa racional e eu vi esse conteúdo dentro de mim, entende? Por eu ser esse tipo de coisa, não exatamente de um produto. Assim, eu sinto que eu ainda estou me caminhando para isso, mas quando eu me abri para isso e me abri para o desconhecido, né, que é sempre muito desafiador, mas é de fato onde a gente cresce, né, no desconhecido, eu vi que, cara, a gente tem que dar a cara a tapa, assim, acho que esse é o ponto, sabe? Tipo, a virada de chave vou dar minha cara a tapa. Quem gostar bem, quem não gostar, amém, e vambora. Até mesmo porque quando a gente para pensar nos prós e nos contras, é óbvio que os contras vão existir ali aos montes, mas nem se compara a todos os ganhos que você tem quando você constrói um posicionamento forte ali, o leque de oportunidades que abrem, não só do ponto de vista financeiro, que hoje em dia é tudo, né? Fala-se muito sobre o que você pode ter a ganhar financeiramente, mas de fato algo muito mais profundo, o seu propósito, o impacto. Às vezes, assim, eu acho tão gostoso uma fala ali que a gente compartilha, uma visão de mundo que a gente tem, que é às vezes exatamente aquilo que alguém do outro lado precisava ouvir. As pessoas têm uma coisa assim, mas minha audiência é pequena, poucas pessoas me acompanham. Mas você já parou para pensar no que é uma sala cheia com 100, 200 pessoas? O que a sua mensagem ali, verdadeira, que vem do seu coração, pode impactar e gerar uma transformação de verdade na vida daquela pessoa? É surreal. É surreal. E outra coisa, se você vende para 50 pessoas, você já tá vendendo para muita gente. Exato. Sabe? Tipo assim, a gente não para pensar nos efeitos comerciais disso, mas às vezes nossa audiência pequena ali, eu, por exemplo, hoje em dia no tráfego pelo menos, eu não tenho tanta capacidade de atender mais do que eu já atendo. Eu consigo atender verbas maiores, mas mais cliente, muito mais cliente, eu não consigo. Então, até de fidelizar a minha audiência comigo. Entende? Porque ela tá vendo o tempo todo como eu penso. E muitas vezes ela tá tendo contato ali com o meu funcionário e não comigo diretamente. Então, ela ver como eu penso é importante para que ela se fidelize a mim também. Perfeito. Ao meu método, né? A minha forma de pensar. Existe uma preocupação tão grande o tempo todo em atrair mais clientes que fala-se muito pouco sobre o cuidado com a entrega para manter quem já está com você. Exato. E que é o que o mercado hoje mais precisa. Por que muita gente fala assim, o mercado tá cheio de picaretas, de promessas vazias? Por quê? Porque são pessoas que às vezes se frustraram em outras experiências, que houve ali uma preocupação gigantesca na venda, mas que o pós-venda foi simplesmente abandonado. E aquele cliente não tem ali todo o cuidado que ele recebeu no momento em que se ofertou alguma coisa para ele. Exatamente. E eu fico muito pensando isso, cara, meu cliente é o meu principal ativo do negócio, sabe? Quando eu falo que eu tenho uma agência de tráfego, que a média das pessoas que querem comigo, a média é 4 anos, as pessoas ficam chocadas. E é moda, né? Então é coleção que passa, que vai e tal. E realmente a gente tem alguns casos de cliente que sai e depois volta também. Então é muito isso, assim, esse pra mim é o meu core business, eu tenho que manter o meu cliente dentro de casa. E ele saber como eu penso acerca das mudanças com a chegada da IA também é uma
uma fonte de retenção muito grande, Com né? certeza. Até para essas pessoas terem em você o centro catalisador de informação de tudo que elas precisam. É exato. Esses dias eu escutei de uma cliente, né? A gente estava em fase de prospecção, de fechamento, e ela me disse o seguinte: eu quero uma pessoa. Ela me disse: olha, eu não. Tá surgindo muita coisa o tempo todo. Curso, estratégia nova de marketing. Eu não quero ter que ficar aprendendo isso o tempo todo. Eu quero uma pessoa que eu sei que ela investe em conhecimento, porque eu sei que quando ela está cuidando do meu conteúdo, ela não vai simplesmente fazer tudo de maneira robotizada. Ela vai continuar se atualizando e trazer essas novidades para dentro do meu negócio. Exatamente. E isso hoje, assim, quem faz isso? Você, que é a pessoa que mais faz curso na história, gente, Anister. Meu senhor, toda semana essa mulher tá num workshop. É uma loucura. Amo. Mas é isso, gente. É aquilo que eu tava falando sobre multifacetas, assim. Acho que depois a gente pode aflorar mais essa questão da maternidade, né? Nós duas somos mães. Eu tô engatinhando ainda, aprendendo na minha primeira. Clara já com 3. Mas, de fato, entender esse equilíbrio e não abrir mão também da nossa capacitação. Porque eu confesso que é um medo que eu tinha, no sentido de, obviamente, eu reduzi muito o meu ritmo no primeiro ano pós-maternidade, mas mesmo com ritmo reduzido, para mim não era uma opção parar totalmente, justamente para não me afastar do mercado. Porque por mais que você tenha um contato ali mínimo, obviamente, assim, no primeiro ano eu fui em um evento, depois que ela fez 6 meses, né, pra gente fechar ali a amamentação, enfim, eu fui em um evento. Agora, no segundo ano de maternidade, eu já me sinto ali mais à vontade, com uma rede de apoio estruturada para dar esses passos. Mas acho que, por mais que eu tenha ido a passos muito lentos nesse primeiro ano, A passos normais, né? A passos normais, porque o povo vem de uma maternidade que não existe, gente. Uma rapidez pós-maternidade que não existe. Exato, exato. E eu acho que isso vai entrar numa pergunta agora, que eu quero trazer uma frase, que muitas pessoas aqui que nos acompanham têm essa dúvida, né? A gente está falando sobre maternidade. Maternidade é uma coisa que aparece no meu conteúdo, aparece no da Clara. A Clara, especificamente, tem um produto para mães. Eu não vendo somente para mães, né? Hoje os nossos serviços são para o profissional liberal. A médica, nutricionista, psicóloga que precisa de ajuda para se posicionar via redes sociais, via uma comunicação mais estratégica. E uma dúvida que sempre aparece para a gente é com relação ao quanto e o que mostrar da vida pessoal. Então eu vim trazer essa frase que é: você precisa mostrar sua vida pessoal se quiser engajar e vender. Verdade ou mentira? Qual a sua visão sobre isso? Eu vou ser bem sincera que eu acho que é preciso passar verdade. E a gente só passa verdade mostrando um pouquinho do que a gente é. Então, eu acho que, de certa forma, é verdade. Mas eu acho que a gente pode ser estratégico no que a gente não mostra, né? Eu, por exemplo, eu tenho alguns critérios. Mais do que o que eu mostro, é o que eu não mostro. Então, eu não mostro meus filhos chorando. Eu não mostro meus filhos numa situação vulnerável. Eu não conto alguma coisa antes de eu já ter elaborado isso mentalmente na minha cabeça. Então, por exemplo, eu fui contar da minha depressão pós-parto dos gêmeos. Eu não quis contar ali quando eu tive o diagnóstico, eu contei 6 meses depois, sabe? Porque eu sempre, assim, vou ser bem sincera, eu não acredito muito em maternidade leve, né? Eu sempre falo isso, mas... Ainda mais com gêmeos. Não existe, gente. Maternidade leve não existe, não. Mas, assim, as pessoas... O gatilho de eu ter criado a minha comunidade foi o seguinte: eu tava lá postando as minhas coisas de vida pessoal, lembrando que meu perfil era fechado. E as pessoas viravam pra mim, tipo, nossa... Amo ver você maternando, sabe? É tão leve. Eu falava, que leve, minha filha, eu tô me fudendo aqui. Tipo assim, não é possível que você tá achando isso. Então, o gatilho da comunidade é como é que eu tiro essa mulher da rede social e levo ela pra algo mais profundo, entende? Pra ela saber que não tá leve, não tá nem um pouco leve. Na verdade, eu tô tomando de todos os lados aqui. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, isso sem levar pra aquele lado coitadismo da maternidade, que eu também não acredito, não. Eu acredito que é como é. Todas as gerações passaram por isso, tá todo mundo vivo jogando bingo hoje. Então, assim, né, vai dar certo. Eu também vou ter minha hora de ficar jogando carteado, mas minha hora agora é de
ir pro Ainda não batente. chegou essa fase. E um ponto que eu achei muito legal que você trouxe foi sobre quando você diz que eu gosto de compartilhar a minha visão de mundo. Porque quando fala-se assim, eu preciso mostrar a minha vida pessoal, mostrar a vida pessoal é diferente de expor a intimidade. Total. Então, a intimidade envolve ali, por exemplo, vulnerabilidades, feridas não curadas, coisas que dizem respeito ao outro e não a você. Porque, por exemplo, eu escolhi me expor via redes sociais para trazer mais pessoas para minha comunidade, para o meu trabalho. Mas a minha filha e o meu marido não escolheram, os meus pais não escolheram. E isso deve ser respeitado na justa medida em que eles querem fazer parte dessa exposição ou não. Então, a gente ter esse cuidado, principalmente quando se envolve crianças, é uma coisa muito séria. E também é preciso de entender que é óbvio que uma marca pessoal, ela vai se conectar muito mais do que uma marca fria, que tem um posicionamento ali meramente institucional. Não é à toa que nós vemos hoje marcas gigantes, a exemplo ali, por exemplo, da CIMED, o próprio Flávio Augusto, fundador da WhatsApp, são pessoas que têm construído ali uma marca pessoal muito forte em cima da própria vida. Mas ele não está postando quantos ovos ele comeu no café da manhã. A não ser que se você seja nutricionista, aí sim vai fazer sentido postar quantos ovos comeu no café da manhã, mas são assim, elementos da vida que vale a pena, de fato, fazer uma curadoria, se aquilo, eu gosto sempre de propor a pergunta, se eu mostrar isso, isso gera mais confiança em mim, na minha audiência, ou não? É uma coisa totalmente irrelevante. Ô, Ana, o que você me fala uma vez, foi até dentro da comunidade que a Ana falou assim, eu pedi para que ela desse uma aula nesse tema. E ela deu uma aula perfeita, gente, gostaria de abrir para todas, assim, mas o que ela falou que me marcou muito e que mudou muito a forma de que eu produzia conteúdo qual a mensagem por trás disso que eu tô postando da minha vida pessoal. Então, quando eu tô mostrando meu filho, tipo, querendo mostrar, não, tô querendo mostrar o desfraude dele. Uma coisa boba, né? Mas uma coisa super sensível. Exato. Pô, desfraude e tal. Qual que é o objetivo? Então, muitas vezes eu fui vendo que o meu não estava muito ligado ao porquê, porque não tinha porquê eu postar aquilo, né? Enquanto quando eu mostro eu com eles ali, o meu bom dia com eles, que hoje em dia eu posto toda vez um bom dia com os meninos, é para mostrar que eu tô sempre com a minha família. Entendeu? Que esse momento, ele é da minha família. A minha manhã é com a minha família. Então, eu mostrar isso, você concorda que a mulher que vem pra mim, que é mãe, e que ganha dinheiro, e que quer trabalhar, fala assim, cara, eu também quero conciliar carreira e maternidade. É nesses pontos que eu tô conciliando. Então, o meu porquê é mostrar que eu também estou... Eu tenho uma presença, não só porque o pessoal fala assim, né? A presença tem que ser intencional, a presença tem que ser de qualidade. Mas é preciso também tempo de quantidade. Eu prego muito isso. É preciso você ter tempo de quantidade com seu filho também. E quando que eu tô nessa quantidade? Pô, ali antes da escola eu não olho nada de trabalho. Eu tô sempre com eles. Então, o meu porquê é esse. Então, você se perguntar qual o porquê por trás disso, que foi a Ana Esther que me deu essa dica, e eu fiquei assim... Depois disso, mudou muito a minha forma de produzir conteúdo com eles. Muito. E ficou... Eu ainda mostro, mas muito mais voltado para o meu grande objetivo. Perfeito. E acho que isso está muito ligado também até ao autoconhecimento e também às virtudes. Porque quando... Eu sempre falo, né? Tem alguns cortes assim, de outros podcasts quando eu falo que eu não sou a favor de usar Deus para vender, pegar ali uma bandeira e querer misturar isso com a venda, mas sim trazer isso como parte do seu posicionamento, é exatamente isso. Eu penso que a virtude, ela é um filtro, inclusive, para quem te segue. Então, as pessoas, às vezes, têm medo, né, de soltar ali algumas opiniões, alguns posicionamentos e serem canceladas, mas, na verdade, quando você compartilha algo que você, obviamente, que não ofenda ninguém e que você acredita genuinamente, você vai trazer pessoas alinhadas a esses mesmos princípios, alinhadas a esses mesmos valores. Então, por exemplo, foi até o que eu te falei dentro da sua comunidade, a gente vê que é um perfil que todas ali, obviamente, com suas diferenças, cada uma umas com filhos mais velhos, outras ali passando pelo puerpério, outras, algumas em recolocação profissional, outras CLT, empresa, mas todas com o mesmo objetivo. Então, são mulheres que, sim,
são ambiciosas, querem ter um projeto, têm ali algo muito forte no coração que querem levar para frente, não estão dispostas a abrir mão disso, mas ao mesmo tempo querem ser mães presentes, de qualidade e de quantidade dentro da família. Acho que é isso que une ali a comunidade e deixa ela tão forte. Sim, com certeza. Por exemplo, eu sempre bato na tecla de que a maternidade é uma jornada espiritual. Independente da forma como você lida com a religião, né? Via de santificação. Pra mim, que sou católica, é uma via de santificação. It's a holy work, assim, total. Né? Assim, não... O que eu sempre falo para algumas amigas minhas a maternidade é uma jornada espiritual. Não tente fazer isso sem Deus, minha filha. Vai dar ruim. Mas, assim, independente do que você acredita, o meu ponto central a maternidade é uma jornada espiritual. O empreendedorismo, eu também acho que seja um pouco, sabia? Porque eu acho que é um caminho do autoconhecimento muito... Você vai passar por altos e baixos muito grandes, né? Então... Vão te forjar ali a um alto preço. E de você estar sempre ali, independente do que aconteça. Pô, tem pepinos e pepinos, enfim, né? A gente fica ali apagando incêndio. Então, nossa, quantas vezes eu já pedi para Deus para me iluminar em alguma decisão ali de cliente que às vezes está indo mal. E no tráfego, né, quando eu falo isso, um cliente que está indo mal, significa que a folha de pagamento dele ainda vai chegar atorando no fim do mês. E ele depende de eu gerar esse dinheiro para ele. Então, quantas vezes eu já pedi uma iluminação, né, do Divino Espírito Santo para isso? Enfim, não é tipo assim, ai, Deus, me ajuda aqui a fazer esse cliente vender. Não é isso não, sabe? Porque a gente tem estratégia, né? Deus faz os milagres dele, mas é outro tipo, né? Mas eu também acho isso, que valores são muito compartilhados. Eu vejo que na maior parte dos meus clientes, principalmente os que ficam mais próximos de mim, são pessoas também com valores muito parelhos, né? A mim, assim, de várias formas. Perfeito. E uma coisa que você falou, assim, que é muito sério, muito sensível entender que quando um cliente te contrata, ele está entregando um sonho que ele tem na sua mão. Fato. E você é o responsável por aquele sonho. É óbvio que isso não tira, obviamente, o protagonismo do cliente de querer e fazer acontecer junto com você. Porque você, enquanto prestador de serviço, obviamente, também você não vai operar milagres. Mas quando a gente para pensar, por exemplo, a gente trabalha com vendas, né? Então, você atende mais ali o dono de e-commerce e eu trabalho mais como profissional liberal. Poxa, exemplo, eu tenho um cliente que ele é psiquiatra infantil. Dentro do nosso posicionamento, da nossa comunicação, a gente atrai pacientes para o consultório, mas a gente também vende ali formações para mães, para outros profissionais, etc. Quando eu paro para pensar no impacto que ele gera na vida dessas pessoas, e eu penso que a minha missão ali é ser veículo para que a fala dele, a missão dele, a transformação que ele entrega chegue para mais pessoas, isso muda tudo. Ele está entregando essa missão na minha mão. Então, vai muito além, assim, do processo, até do faturamento. Acho que o mercado hoje, é óbvio, né, gente? Todo mundo tem boletos para pagar. Mas o dinheiro pelo dinheiro não sustenta um negócio no longo prazo, porque vira um ganho vazio, que não preenche, assim, por que eu faço o que eu faço. Eu escutei uma coisa um dia que me chamou muita atenção, que falava sobre a relação do trabalho com os nossos filhos, né? Quando você tem que falar assim pro seu filho, eu tô indo trabalhar porque eu preciso de ter dinheiro para comprar suas coisinhas. Peraí. Sim, a gente precisa de dinheiro para comprar as coisas dos nossos filhos. Não estou falando que a gente não precisa. Mas, poxa, qual que é a visão que o seu filho vai ter do trabalho? Que é meramente uma troca de tempo por dinheiro? Ou não, eu estou indo porque isso é importante para mim e porque através do meu trabalho eu estou impactando mais pessoas. Estou melhorando a vida de outras pessoas. Isso é surreal, né? Porque quando a gente para pensar o porquê do nosso trabalho, fica muito claro o nosso propósito. E eu tive muito isso também, assim, o meu trabalho é muito relacionado a tráfego, eu tenho uma parte de consultoria de vendas também para vendedores, né, e tudo sempre focado ali no e-commerce, que é a minha maior expertise, mas e eu comecei a falar com os vendedores da seguinte maneira, gente, vender não é incômodo, não é que você está incomodando alguém, você não está sendo inconveniente. Vender é resolver um problema. Se você tem uma festa e precisa de um vestido e eu te vendo um vestido, eu estou resolvendo o seu problema,
É diferente de eu te empurrar um vestido. E aí a venda vira uma conversa. E fica muito mais leve. E eu vejo que mesmo pessoas assim, sem escolaridade, né, que muitas vezes estão ali, elas conseguem absorver isso também. Então, vender é a gente resolver um problema. A gente prestar um serviço é a gente resolver um problema. Se você absorve isso na sua forma de vender e depois de prestar o serviço, porque eu vejo que muita gente é assim, na venda acha que está sendo inconveniente, mas na prestação de serviço arrasa. Pô, cara, a sua venda é exatamente falar para os outros que você resolve um problema, né? Então, comunicar o que você já faz. Comunicar o que você já faz. Esse médico, por exemplo, vender pra ele, porque às vezes a gente fala, médico não quer vender, né? Tipo assim, é a dor que eu mais lido com os clientes hoje. Profissional liberal tem muito disso, né? Mas eu, por exemplo, lido muito com o outro lado. O e-commerce acha que é só vender, sem relacionamento. Olha só como a gente sai em mundos opostos. Mas, de verdade, meu cliente tem 2 problemas, relacionamento e fluxo de caixa. É isso. Amor, fechando esses 2, a gente vai pra lua, mas... Uma parceria nascendo aí, gente. Para! Mas então, assim, o relacionamento, quando eu explico pra eles, eu sempre viro e falo assim, o que faz mais sucesso no seu rede? Você postar um produto que acabou de chegar ou você postar você usando ele? Ah, eu usando ele. Ah, nossa, todo mundo me pergunta de onde que é minha pulseira, que nem é da minha loja. É porque é uma rede social. Então, quando a gente leva isso para a perspectiva do tipo, seu trabalho indo para um lugar desejável, isso é resolver um grande problema atualmente. Perfeito. E até entrando nessa questão de relacionamento, isso nos leva até para a próxima frase, que eu vejo muito isso hoje no profissional liberal, e quando você traz para mim o pessoal do e-commerce com essa dificuldade de relacionamento, eu percebo que muitas vezes essa dificuldade no relacionamento, tanto para o dono de e-commerce quanto para o profissional liberal, ela nasce de uma frase que é muito difundida hoje no mercado, que é que esses grandes nomes são todos picaretas. E muitas falam assim, é impossível crescer no digital sem ser picareta. Porque ser honesto e ser ali mais light, não ser tão agressivo, não dá engajamento. Qual que é a sua visão sobre isso? Cara, esse é o meu diferencial, tá? Que eu bato na Edis. Quando perguntam qual o seu diferencial, eu viro e falo, a gente vende e-commerce sem ser agressivo, sem ser varejão. Meus clientes, a maioria dos e-commerce são e-commerce para classe A e produtos premium, tá? Que é o meu nicho mais forte, assim, moda, couro, joia e tal. Então, assim, é bem isso. E eu sempre falo, gente, dá para vender não sendo agressivo. Cara, eu bato muito nessa tecla, mas realmente existe muito isso de achar que é picareta, né? Porque a gente vê muita gente vendendo milagre. Exato. E vender milagre é muito fácil. Olha aí o tigrinho, gente. E quando a gente para pensar, é justamente o silêncio do bom profissional que alimenta e aumenta o espaço do picareta. Total. Porque, poxa, sim, não dá pra gente negar e não dá pra gente impedir também que pessoas falem abobrinha todos os dias na internet. A internet é democrática e tá aí pra todo mundo. Mas cabe a você decidir, eu quero me calar e deixar o mercado dos picaretas crescer cada vez mais, ou eu quero me posicionar porque eu sou um profissional ético, íntegro, honesto e estou pronto para levar a minha mensagem e a minha visão para o mundo. É isso. Eu sou uma pessoa que gosta de filosofia e tudo, e eu estudo muito a parte dos gregos, né? E eu, voltando muito lá, cara, olha só o que esses caras fizeram 2000 anos atrás e reverbera até hoje. E eles eram bons de serviço. Então, quando a gente olha no passado da história, não são os picaretas que ficam. Isso é muito marcante pra mim, quando eu volto na história e olho. Quem fica são os bons. Os picaretas, eles vão e voltam, né? Toda fase teve seu picareta. Mas hoje em dia, se você olhar um livro de história, não tem um picareta. Tem um cara bom que pôs a cara a tapa, voltando na nossa primeira pergunta, né? Então, o cara bom que põe a cara a tapa, ele entra para uma história, assim, né, claro, dadas as proporções, estou falando que a gente vai virar o Júlio César aqui, mas mas assim, quando a gente se coloca nisso, a gente vira parte da história daquela outra pessoa, daquela outra empresa. Então, assim, é realmente importante que a gente coloque a cara a tapa para que esse profissional ruim não sobreponha. Perfeito, né? Perfeito. Porque
Eu sempre falo, gente, não basta ser bom. Ser bom não vende. É preciso parecer bom. É preciso falar pros outros que você é bom. Sabe? Até mesmo porque, se você não parece bom e você não sabe vender o seu peixe, a pessoa vai comprar do picareta e vai se frustrar. Então, quando a gente para, não é que eu tô falando E vai chegar assim, pra mim falando, tráfego pago não funciona, já testei várias vezes. e não é eu falar assim que você é o alecrim dourado, que só você é capaz de resolver todos os problemas. Tem muito profissional bom no mercado, mas eu confesso que realmente pra gente de bastidor assim, às vezes é triste ver pessoas ali com potenciais realmente desperdiçados por vergonha, medo de aparecer, de achar assim, o digital não é pra mim. Hoje em dia, acho muito importante a gente falar sobre isso. O digital não é mais um diferencial para você atrair mais pessoas. Ele é a nova realidade, é um novo padrão de consumo. Quando a gente pensa ali, por exemplo, hoje no mercado ali de profissionais de saúde, sim, a teleconsulta foi uma necessidade que surgiu pós-pandemia, mas hoje já é uma realidade. Hoje, quantas vezes ali, quando não é uma especialidade que realmente necessita de uma avaliação física, eu prefiro, às vezes, inclusive pelo Instagram, eu encontro ali algum profissional que me passou segurança, confiança, e eu prefiro marcar uma teleconsulta. 1000 vezes. Entendeu? E aí, puxando isso... E assim, indicação sempre vai ter seu lugar em um lugar muito de validação. Mas se você parar para pensar no que é a indicação, nada mais é do que um serviço já validado por alguém que você confia. Como é que você chegou nessa pessoa que você confia? De alguma forma você chegou. Por exemplo, eu conheci a Anister por causa de Paulinha. Exato. Confio porque já fui cliente de Paulinha, inclusive descobri ela no digital. Fui cliente dela, continuei seguindo ela, não sei o quê. Inclusive sigam Paulinha, tudo de bom. E aí, no grupo da Paulinha, eu e a Anicer nos conhecemos, chamei ela pra minha comunidade de mães, ela falou topo, e hoje em dia a gente faz várias coisas juntos, trocamos muito juntos. Entendi, isso nasceu de um relacionamento, né? Que começou via rede social. Que começou lá atrás via rede social e foi uma indicação. Então, assim, abre muitas portas, né? E aí vem a grande pergunta também. Eu não preciso de digital porque eu só dependo de indicação. Aí eu lembro de um caso de uma vez que me indicaram um profissional. E aí, primeira pergunta. Quando alguém te indica alguém, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Aonde você vai pesquisar essa pessoa? No Instagram. E aí, o seu Instagram tem uma única função ali muito importante, que é não te desvender. Só que tem pessoas que têm tanto isso, eu não preciso, eu dependo só de indicação, não. Aí você entra no perfil da pessoa, tá um perfil fechado, não tem absolutamente nada, e aí o perfil que tinha a única e simples obrigação de não te desvender, te desvende. Aí aparece lá uma sugestão logo abaixo de um profissional concorrente, você lê, olha, gosta dos posts, acha interessante, marca a consulta. É isso. Entendeu? A foto da dermatologista, a foto lá de longe, com óculos escuros, amor, não tô vendo nem sua pele. Com todas as crianças ao redor. Todas as crianças ao redor, uma foto de praia, né? Sem a pessoa, ficou, amor, não tô vendo sua pele. Sem colágeno, não vou marcar, entendeu? E a questão é, não precisa, como a gente já disse, expor vulnerabilidade, expor a sua intimidade. Mas o que é essencial é trazer a sua visão única de mundo. Porque que eu tanto gosto, né? Eu falo que na mentoria Comunicação de Alto Valor, a frase que vai ali no kit das mentoradas, tal, é sempre assim, sua essência é o seu maior valor. Por quê? Porque a sua essência é o que eu falo, assim como um perfume, que se a gente borrifar a mesma essência em mim e em você, a fragrância vai ser diferente. Porque a essência, a combinação perfume mais pele em cada um, ela é única. Assim como a sua visão de mundo, ela é única. Por mais que nós tenhamos visões muito parecidas de negócios, de maternidade, a maneira que eu enxergo e vivo e lido com as questões é minha, só minha. E a sua é só sua. E isso não dá para copiar. E é isso que precisa estar muito claro no meu posicionamento. Se a gente for parar para pensar assim, por que nós escolhemos a Paulinha, que é a nossa nutricionista em comum? Porque ela tem uma visão de mundo sobre a dieta, sobre a nutrição, que eu acredito muito. Eu tenho pavor desses nutricionistas que postam ali conteúdo viral, que tem que cortar pão, cortar isso, cortar aquilo, fazer low carb e mil coisas diferentes. Eu sou do básico que funciona.
E eu já me chamei pela Paulinha porque ela fala, é difícil mesmo emagrecer, tá? É difícil pra cacete. Ela fala, em outras palavras, porque ela é mais delicada e mais chique que eu. Mas ela basicamente fala isso, é difícil pra um cacete emagrecer. Tem que fazer esforço mesmo e tem que acostumar a comer pouco. Tá vendo a prova de que você não precisa vender coisas mirabolantes? Não tô falando que é errado, que não funciona esse pessoal que promete aí esses emagrecimentos, perca 30 quilos em 1 minuto. Mas existe público para essas pessoas. É errado só se que- você não for a Nordisk que vende Monjaro. Exato. Então, assim, existe público para esse pessoal. Existe público que acredita que a água de berinjela na geladeira vai te fazer emagrecer. Mas eu não acredito e me conecto com uma profissional. Quando ela traz a visão de mundo dela, eu falo, poxa, é exatamente isso que eu preciso. É exatamente isso que eu acredito. Eu me conecto e eu contrato. E aí eu te pergunto, foi a profissional apelativa das estratégias mirabolantes de nutrição? Não foi, mas trouxe a verdade, trouxe a visão única de mundo e me conectou. É isso, galera. O que a gente tem que focar é não comprar milagre, né? Exatamente. Assim, a gente não vende, mas também a gente não compra. Então, você se posiciona coerente aí que você vai chegar num caminho do meio. E Eu vem acho pra que um pilar sempre existe um essencial. caminho do meio. E vem para esse pilar que é o quê? Autenticidade. A Fato. sua essência é trazer o seu eu, trazer a sua visão única de mundo, trazer o que você acredita e pensar sempre que, às vezes, o que é básico demais para você vai transformar o mundo de outra pessoa. Total. Sabe um exemplo que eu acho muito bom, até pra gente, né, começar a ir fechando aqui, sabe aquela Ivana que fala trem de maternidade? Sei, sei. Chilena e tal? Isso. Cara, todo mundo poderia virar pra ela e falar, cara, não dá pra você produzir conteúdo no Brasil, você fala outra língua. E ela fala a chatice dela em chileno lá, meio um portunhol louco. E tipo assim, quando eu falo que eu falo de maternidade, muita gente me pergunta, o que você acha daquela Ivana lá que fala esquisito? Eu viro e falo, chata pra caralho, mas tem gente que adora ela, entendeu? E hoje é uma das maiores influenciadoras do nicho de maternidade. Exato, e o diferencial dela é não falar a nossa língua, é falar esquisito. Olha que bizarro. Eu brigo e faço as pazes com ela direto. Eu vejo um vídeo e falo assim, não concordo. Aí depois eu escuto um podcast, nossa, Aí ela nisso eu falou concordo. tudo que eu queria, eu amo essa mulher. Mas Mas ela é faz chata. muito- não, quando ela falou contra a festinha de 1 ano, eu fiquei magoada. Porque eu já tava sonhando com a festinha de 1 ano. Mas quando ela falou que tudo bem a criança antes dos 2 anos ainda acordar muito, querer dormir só com a mamãe, aí eu falei, ai, Ivana, eu te amo. Você entendeu a minha dor, entendeu por que eu vou lá acolher a minha pequena todo dia. Mas enfim, é isso. Acho que cabe a nós e principalmente a você que nos acompanha não ter medo. Existe espaço para todo mundo, mas principalmente o mercado precisa de mais gente boa. O pessoal fala assim, o mercado tá saturado de gente ruim. As pessoas estão frustradas porque tem muito profissional ruim ocupando o lugar que era para um profissional ético, coerente, ocupar e transformar mais vidas. Inclusive a Clara. Clara, então para a gente ir fechando, eu queria que você falasse para a gente como as meninas podem te encontrar, fala comunidade, Instagram, como é que elas podem se conectar a você. Gente, meu Instagram é claramota com 2 T's, _. Por quê? Porque eu não me dediquei ainda a achar um usuário melhor, mas podem seguir nesse, tá? Por lá vocês conseguem ter acesso a todos os meus serviços, os de tráfego, os de e-commerce e também a comunidade. Todos ficam no meu pessoal mesmo, porque como eu já falei que eu sou fragmentada, né? Não dava pra nutrir tanto perfil assim. Então põe tudo no meu e mesmo bolo, vamos E aguardem projetos aí de Ana mais Clara em breve. Fala mais. Ó, amei. Amei. Amei nossa sala de Esther, /sala de estar. E comentem aqui, escrevam pra gente nos comentários o que vocês acharam desse episódio, quais outros temas que vocês querem que a gente traga aqui pra abordar nessa temporada do Sala de Esther. Perfeito. Sala de estar. Ai, amei. Obrigada.